E aí, vamos continuar a análise da nossa história bíblica, a história de Noemi, dessa personagem, que nós estamos fazendo um paralelo na sua análise entre a transformação psíquica que ocorre ao longo da trama sobre a qual estamos nos debruçando e também o que acontece no desenvolvimento emocional do bebê, e isso reflete diretamente nas nossas vidas. Diante de diferentes circunstâncias das nossas vidas, nós revivemos algumas coisas. E chegamos na parte da história, finalmente, das desgraças que acontecem em Moabe. E a primeira delas, que nós vimos, é a morte de Elimeleque. Quando Elimeleque, marido de Noemi, morre, nós temos um momento muito importante, porque a morte de Elimeleque pode representar duas coisas. A primeira delas, o fim da relação com o objeto idealizado. Por quê? Elimeleque significa Deus é rei. Então fala da morte desse Deus que pode todas as coisas, que faz todas as coisas. Não a morte de Deus, né? Claro, mas é a morte de Deus para ela. O fim da relação com esse Deus, o fim da relação da crença na existência de um Deus que cuida, que protege, não necessariamente que a partir de agora eu não acredito mais que Deus não existe, mas ajo como se Deus não existisse para mim. Então, fazendo paralelo, há pessoas que elas não são ateias, não são consideradas, não creio que Deus existe, mas vive como se para ela Deus não existisse, Deus tivesse a abandonado, depois de situações muito difíceis, como manter a relação com um Deus que cuida, que protege. E uma segunda representação que a morte de Elimeleque tem é o aniquilamento do bom objeto. O bom objeto já não existe mais. Bruno, não fica claro para mim a diferença disso, né? A morte de Elimeleque representando o fim da relação com o objeto idealizado e o objeto bom. Qual que é a diferença? Objeto idealizado, objeto bom, a gente pode pensar o objeto real que faz bem para mim. Eu o destruí, ele acabou. A relação com o objeto idealizado, eu me relaciono com o bom objeto como se ele fosse muitas coisas que na verdade ele não é. Ele é bom, mas não todo esse exagero que eu considero quando eu me relaciono com ele. A vida de uma pessoa assim, que não acredita mais na existência do que é bom, não idealiza, morre tudo para ela, é uma vida com um mundo interno muito devastado, confuso, aterrorizador. Dificilmente essa pessoa poderá ser produtiva. E quando ela produz alguma coisa, seus frutos dificilmente vingarão, já que o seu comportamento e suas ações no mundo são uma expressão do seu estado, do seu mundo interno. Por que a gente olha para isso? Por causa de Malom e Quilom, seus dois filhos. O significado dos nomes desses dois filhos é frágil e enfermo. Ou seja, por que esses dois rapazes teriam esse nome? Certamente isso mostra para nós que eram crianças que nasceram muito doentes, raquíticas. Tanto é verdade que eles morrem antes mesmo de darem à luz a filhos, antes de poderem conceber, eles morrem. Então morreram muito jovens. Por quê? Eram dois meninos, dois rapazes muito doentes. Então o nascimento desses filhos, que provavelmente já nasceram com a saúde debilitada, pode ter reforçado as fantasias de Noemi, que acreditam que as fantasias de que ela é má, de que ela não produz algo de bom, que dentro dela não tem nada de bom. E quando nascem esses filhos frágeis, essas fantasias inconscientes podem ter sido reforçadas. E isso contribuiu para o enfraquecimento do seu próprio ego. Quando uma mãe tem um filho doente, que nasce doente ou nasce com alguma deficiência, com algo muito específico, ela vive muitos sofrimentos. E um deles é a culpa
por ter gerado alguém assim, e também isso reforça as possíveis fantasias lá de quando bebê, de que o seu mundo interno era ruim. Porque o que saiu de dentro de mim foi algo fraco, algo adoecido, algo com uma baixa imunidade. Então, não é incomum encontrarmos na análise de mães de filhos doentes que nascem com algum tipo de diagnóstico. Não é muito difícil encontrarmos na análise dessas mães essas fantasias que foram reforçadas no nascimento desses filhos frágeis. E depois, a morte prematura desses filhos pode ter fortalecido ainda mais essa fantasia de que o mundo, não só o mundo interno, mas também o mundo externo é perigoso. Enquanto o mundo interno é árido e empobrecido, o mundo externo é perigoso. Essa é algo muito básico na teoria de Melanie Klein, que é a formação do mundo interno, que é algo dialético também. Ela explica isso em vários de seus textos, mas lá na introdução, daquele texto que eu citei no início do primeiro vídeo, que chama Sobre a Identificação, no início desse texto, ela nos explica essa sua concepção da construção do mundo interno. Porque o mundo interno é construído de acordo com o que se percebe do mundo externo. Então, o mundo interno de Melanie Klein é formado por vários objetos. Objeto na psicanálise é aquilo para quem eu objetivo, envio, direciono os meus desejos, os meus sentimentos. Então, na psicanálise nós temos os objetos de amor, objeto de desejo. Então, o que é o meu objeto de amor? Para onde ou para quem eu direciono o meu amor? Para quem eu direciono o meu ódio, a minha agressividade? São os objetos. Então, objeto paterno, objeto materno, objeto fraterno. Então, pai, mãe, irmão, amigo, são objetos. Esses objetos eu internalizo. Então, o meu mundo interno também é povoado. E esses objetos que eu carrego dentro de mim são a partir daquilo que eu percebi, e veja que eu falo percebi e não de fato o que é no mundo externo. Ao mesmo tempo, o que eu percebo do mundo externo é sempre influenciado, essa percepção é influenciada por aquilo que eu tenho no meu mundo interno. Então é uma relação dialética. Eu percebo o mundo externo a partir do que eu tenho no interno. Por isso que, às vezes, tenho objetos externos que são bons, mas que eu não consigo perceber toda a sua bondade. Porque provavelmente os objetos internos que eu tenho são muito maus. Então eu percebo o objeto externo com muito pouca bondade. Percebe? Ao mesmo tempo, aquilo que esse objeto externo faz, ele pode reafirmar as fantasias que eu tenho internas de um mundo interno. Então, o mundo externo mau, perigoso, um ambiente de guerra, de susto, de muita negligência, de uma negligência exagerada, pode reafirmar fantasias muito ruins internas e formar um mundo interno muito precário, muito vazio, muito empobrecido. E o próprio ego da pessoa se empobrece. Da mesma forma, o mundo interno formado dessa forma vai me levar a sempre perceber o mundo externo também a partir dessa tendência, como se eu tivesse óculos, né? Então, para explicar essa percepção do mundo externo, eu sempre falo para os alunos, é como se você tivesse usando um óculos com a lente azul, você vai enxergar tudo azul. Esse óculos, a cor desse óculos, ela está sempre de acordo com como é seu mundo interno, a forma que você enxerga o externo. E isso vai contribuindo. E aí você fala assim, então não adianta acontecer nada para um bebê com um mundo interno muito devastado que ele não vai perceber. Não é isso. Nós estamos falando em questões, e a psicanálise, Melanie Klein sempre fala em questões de tendências. Todavia, nós vamos ver aqui, agora a partir dos próximos
dos próximos slides, vocês vão perceber comigo que quando o mundo externo insiste em ser bom, insiste em gratificar, as fantasias persecutórias, ou seja, de um mundo externo que quer me destruir, vão sendo diminuídas. Então, a atitude da mãe para com o bebê pode reforçar ou não as fantasias dele de destruição. Da mesma forma, as fantasias dele de amor, gratificação e bondade. Mas vamos olhar melhor para isso, agora em que nós vamos olhar para o momento que ela decide retornar a Belém. O retorno a Belém ele é marcado por algumas coisas. Então, apesar de todas as perturbações que Noemi sofreu e todas as fantasias descritas até aqui, parece que há algo vivo dentro de Noemi, que é o quê? A crença no bom objeto. Então, apesar de viver fome, vai embora para uma terra amaldiçoada, chega lá, o marido morre, depois o filho morre, depois o outro filho morre, apesar de tudo isso, parece que ela ainda acredita que existe algo bom. Tanto é que ela decide voltar. Isso é algo na humanidade, nas histórias, que sempre me chamam muito a atenção. Como pessoas que passam por situações tão desgraçadas, situações tão extremas, mantêm preservadas dentro de si a esperança. E eu faço aqui uma referência a esse autor kleiniano. Klein falou isso, né? Isso é algo bem de Melanie Klein mesmo, inclusive no texto de 57, em vez de gratidão, ela também fala isso. Em outros textos nós encontramos essas referências, mas esse autor ele deu um nome que chama crença no bom objeto supremo. O que é isso? Ele fala que existem algumas coisas, alguns conhecimentos que são inatos. Nós já nascemos acreditando em algumas coisas. E ele fala de alguns conceitos, algumas coisas que nós já nascemos com aquela crença dentro de nós. Ele percebe que nós já nascemos acreditando naquilo. E uma das crenças que ele fala é a crença no bom objeto supremo. Isso já é da psicanálise, mas esse autor, ele dá um nome. O que é crença no objeto bom supremo? O bebê já nasce procurando o seio. Ou seja, nos parece, pela observação dos bebês, que ele já nasce acreditando que existe algo fora dele que pode supri-lo, que pode satisfazê-lo, que pode levá-lo ao estado de plenitude, de satisfação, de gozo. Então, ele busca isso. E nos parece, nas observações, que é essa crença que faz o bebê sobreviver a todo aquele terror que nós descrevemos na aula passada. Então, o que faz um bebê... Porque, veja, se não existe isso aqui é até uma hipótese que algumas pessoas levantam, que é isso que leva à morte de alguns bebês prematuramente, que não tem causas fisiológicas. Tem até um estudo feito em um livro das crianças que morriam e elas estavam recebendo cuidados tanto quanto outras, só que elas recebiam tudo o que precisavam, não estavam doentes e esses bebês morriam. E o que acontecia então com esses bebês? Faltava, né, no mundo externo amor, né? Os cuidados que eram outorgados a esses bebês eram cuidados mecânicos. Dava mamar, trocava, deixava quentinho, protegia, não deixava se machucar, mas não havia afeto. E a falta desse afeto, olhando aqui a partir dessa teoria, a gente percebe o quê? Que reforça a esse bebê as fantasias de destruição, de morte. Ninguém me acolhe. Ninguém lembra daquela fantasia que eu coloquei aqui? Não há, nunca houve e nunca haverá? Quando o seio bom aparece, outorgando amor, gratificação e tudo mais, essa fantasia, ela diminui bastante. Ela é mitigada pela presença do amor, do afeto. Agora, esses bebês que não recebiam isso, morriam. Porque essa fantasia era reforçada. Realmente, o mundo é muito perigoso, destrói e ele sucumbe diante da desesperança. Todavia, o contrário ocorria também. Alguns bebês sobreviviam.
E a gente olha isso, o que leva, porque sobreviver é lutar para encontrar o bom objeto. Ele grita de desespero, porque ele acha que ele vai morrer, mas ele sobrevive. Ou seja, o socorro, cadê o socorro? O socorro vem, uma hora o socorro vem. Porque essa crença é que faz esse bebê permanecer vivo. A boa experiência com o seio marca mais profundamente do que o ressentimento. Essa afirmação é uma das que me fez me apaixonar logo de início. Não entendi essa teoria em sua completude, mas de início, quando eu entendi que Melanie Klein estava nos levando a entender isso aqui, isso mexeu muito comigo. Porque esse bebê foi marcado por muitas coisas ruins. Mas a experiência que ele teve um dia com o seio bom ficou em algum lugar. Lá naquela hora do terror parece que não ficou, mas tem algum lugar. Olha o que Melanie Klein diz, eu gosto dessa citação. No caso de alguns pacientes que tinham se afastado da mãe com ódio ou aversão, ou que tinham empregado outros mecanismos para fugir dela, percebi que mesmo assim havia em suas mentes uma bela imagem da mãe. Mas uma imagem que era percebida apenas como um retrato, não como seu eu verdadeiro. O objeto real não era considerado atraente. Na verdade, era visto como uma pessoa defeituosa, incurável e, portanto, ameaçadora. A imagem de beleza tinha se dissociado do objeto real. Mas, e aqui que ela afirma isso que eu estou dizendo, nunca fora abandonado, desempenhando um papel importante no caminho específico tomado pelas sublimações do indivíduo. Gente, olha isso então. O caminho para sublimar, ou seja, aqui nesse contexto, sublimar, ele está falando, o caminho para conseguir retornar à experiência com o seio bom, é baseado, estruturado no quê? Nessa figura que está preservada, de uma mãe boa. Mesmo nos pacientes mais graves. Quais são os pacientes mais graves? Aquele que se afastou da mãe com ódio ou aversão. Gente, esse se afastou da mãe, a gente está falando lá do bebê na fantasia. Não é o filho que fez 8 anos e foi embora de casa e não falou mais com a mãe. Isso é outra coisa. Aqui a gente está falando dessas fantasias do bebê. Esse bebê que se afastou da mãe com ódio, com aversão, parece que lá no fundo, mesmo aquele bebê que não conseguiu voltar e se tornou um paciente grave quando chega na clínica, ele mantém preservado em si esse retrato, ainda que ele seja dissociado da mãe verdadeira, do seu eu verdadeiro, mas está lá uma imagem de uma mãe boa. Interessante isso, né? E aí, nós temos no versículo 7, lá do primeiro capítulo de Ruth, essa frase que eu penso ser crucial aqui em tudo que a gente está desenvolvendo. Saíram então do lugar onde moravam. Eu acho que aqui marca essa passagem da posição esquizoparanoide para uma outra posição que nós chamamos de posição depressiva. Vou ler isso aqui e vou explicar melhor isso, tá bom? À medida que ocorre a maturação psicofisiológica, então ele vai amadurecendo psiquicamente, emocionalmente, isso por volta dos 3 meses, mas também ele vai havendo uma maturação física, orgânica, fisiológica. Então, uma maturação psicofisiológica, à medida que vai amadurecendo, ele vai passando a ter condições de mudar a sua forma de se relacionar com o mundo externo.
e, portanto, consigo e com os objetos internos. Porque ele muda a forma de se relacionar com o mundo externo. A audição dele já está mais madura, a visão dele já está mais bem desenvolvida, está tudo. Então ele começa a perceber nesse momento a mãe, o rosto da mãe. Ele começa a perceber, isso ele já vem percebendo, mas isso vai melhorando. E psiquicamente, essa percepção, e se tem mamães aqui me ouvindo, certamente você já ouviu, leu sobre essa maturidade dele, quanto vai melhorando a capacidade dele de percepção do mundo externo. Mas e emocionalmente? O que isso impacta nele? Então ele vai percebendo que não existe um seio bom e um seio mau. Existe uma única mãe. Não existe dois seios com quem se relaciona. Esse momento de perceber que é só uma única mãe é crucial, porque vai permitir agora que ele lide de outra forma com as coisas. Percebe que é muito importante essa percepção? Então veja, à medida então que ele amadurece, a forma com que ele se relaciona com o mundo externo muda. E porque a forma com que ele se relaciona com o mundo externo muda, ele muda a relação dele com ele mesmo e com os objetos internos. E mudar a relação dele com ele mesmo, com os objetos internos, permite o quê? A passagem do que Melanie Klein, do que nós chamamos de posição esquizoparanoide para a posição depressiva. O que seria essa passagem? Primeira coisa que é importante você saber, não existe a passagem de posição esquizoparanoide para a posição depressiva, não é uma coisa estanque, como atravessar a fronteira de Moabe para Belém. Não confunda isso. Lembra que nós falamos da relação dialética e eu falava a posição mais madura a qual eu me referia é o que nós chamamos de posição depressiva. E é importante você compreender, então eu até coloquei aqui uma citação do próprio Thomas Ogden, aquele autor do qual eu falei, que ele diz assim: o sujeito não abandona a posição esquizoparanoide no limiar, na fronteira da posição depressiva. Pelo contrário, ele estabelece com maior ou menor êxito, com maior êxito, uma pessoa mais amadurecida, mais saudável, menor êxito, o paciente mais grave, a pessoa que vive em maior sofrimento. Uma relação dialética entre as duas, um relacionamento no qual cada estado cria, preserva e nega o outro. Então, é muito comum que as defesas, o que ocorre no psiquismo, na posição depressiva, são as mesmas coisas que aconteciam na esquizoparanoide, só que tudo mais mitigado, de forma mais equilibrada. Então, essas duas posições, elas têm essa relação. Uma outra coisa que é importante falar, por que se chama posição depressiva? Não tem nada a ver com a depressão patológica, que é a doença depressão que você conhece, já ouviu muito falar. Depressão da psiquiatria é uma coisa. Posição depressiva aqui em Melanie Klein é outra. Depressão patológica é doença. Depressão aqui, nesse contexto que nós estamos falando, nós vamos falar de deprimir, nós estamos falando disso, é caminho para a saúde, é sinal de saúde, de equilíbrio, de maturação, ok? E por que a gente fala de posição depressiva? Porque esse bebê, quando ele se dá conta que aquela relação de ódio, de destrutividade que ele tinha não era com um seio mau, mas com a mãe, que é a mesma mãe que o ama, que cuida dele, ele deprime. O bom seria se ele conseguir deprimir, né? Se ele vier a ter um desenvolvimento, como Melanie Klein diz, um desenvolvimento satisfatório. Duas experiências, e aí você vai entender melhor agora isso daqui pra frente. O que é passar da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, que é muito, muito importante. Nesse estudo aqui que nós estamos fazendo, nós estamos olhando para a aplicabilidade da teoria na personagem Noemi. Nós não estamos, é diferente de estarmos numa aula de estudar os conceitos e pormenores da teoria. Aí sim, nós teríamos um outro tipo de slide aqui, com conceitos, uma explicação, quais são as defesas da posição esquizoparanoide, quais são as defesas da posição depressiva. Estudar isso com os conceitos, com os termos, é uma outra proposta que você pode ter acesso. Agora, aqui nós estamos olhando somente para
para a simbologia dessa história. Duas experiências, então, marcaram essa passagem. Então, o caminho de retorno de Moabe para Belém foram marcados por dois eventos importantes. O primeiro, a relação com as noras, que seria aí um dos pontos altos da história, mais conhecidos, inclusive, e a mudança de nome de Noemi. A relação com as noras. O caminho para a integração, ele é atravessado pelo estabelecimento de boas relações, que proporcionam experiência de gratificação mais profunda do que as experiências de frustração anteriores, por causa daquilo que eu falava no início desse vídeo, né? Que marcam as experiências boas, relações boas, marcam mais profundamente do que as relações ruins. O luto que as três viveram proporcionou a oportunidade para elas de olharem umas para as outras. Então, quando Noemi agora se vê sem marido e sem filhos, ela consegue perceber as noras. Inclusive, nós olhamos para uma fase da vida do bebê em que ele começa a perceber as outras pessoas além da mãe. Ele percebe que existe um pai, ele percebe que existe irmão, que existe tia, existe vovó, existe gente que gosta dele. Perceber isso é extremamente importante. E por que ele faz isso? Porque ele se dá conta que eu estou muito dependente aqui dessa mãe. Se ela some, eu morro. Então é melhor eu dividir, redirecionar esse amor, dividir com outras pessoas também. E parece que quando elas perdem os dois, parece que elas percebem a relação que elas construíram também entre elas. Então, possivelmente, Orfa e Ruth, uma vez tendo perdido seus objetos de amor, conseguiram redirecionar seu investimento libidinal. Então, para quem desconhece, libido em psicanálise, nós estamos falando, em outras palavras, de amor. E Freud ele vai falar muito de investimento libidinal. Essa energia libidinal, essa energia que nós chamamos de amor, nós direcionamos. Quando nós perdemos, isso Freud fala lá no texto de 1915, que é um texto muito importante que ele escreve sobre luto e melancolia. E ele vai diferenciar o luto normal, que é como uma pessoa fica quando ela perde um objeto de amor, e a melancolia, que para ele é muito parecido com o processo de luto, porém a melancolia é um estado patológico. E ele, nesse texto, ele vai escrever o que diferencia o luto normal do estado patológico. E para isso, Freud ele vai explicando que no processo normal de luto, eu investia libido num objeto. Esse objeto morre, ele não existe mais. Então eu vou fazendo algo que ele chama de teste de realidade. Ou seja, eu começo a perceber que aquele objeto já não existe. O teste de realidade é quando eu abro a porta daquele quartinho, aquela criança não está mais ali. Quando no meio da noite eu acordo, eu passo o braço, a cama está vazia. O teste de realidade que vai me confirmando que não tenho mais aquele objeto de amor, o objeto da minha libido. Então, essa libido retorna para o próprio ego e agora procura um novo objeto de investimento para redirecionar. O estado melancólico, segundo Freud, é quando essa libido retorna e não encontra onde se redirecionar. E aí, o que acontece? Parece que elas, então, redirecionaram seu investimento libidinal, agora que as três estão sem maridos, umas às outras. Noemi recebe o amor delas, mas parece haver um conflito entre sua capacidade de reconhecer o amor recebido e a culpa. Porque lembra que Noemi fala, poderia eu gerar filhos para vocês, voltem para as casas dos pais. Parece que aqui ela está falando assim, afastem-se de mim, porque o meu mundo interno é devastado. Olha o que eu produzi. Produzi 2 filhos que eu dei como marido para vocês que morreram, deixaram vocês viúvas e sem filhos. E vocês acham que eu tenho alguma coisa para oferecer? O meu mundo interno é devastado. Inclusive é devastado porque Deus ficou contra mim.
Ele acabou com o meu mundo interno. Então eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não posso gerar filhos. E ainda se pudesse, e ela fala, então essa fala de Noemi me dá uma impressão para nós que ela está mandando as meninas embora porque ela percebe que ela é uma pessoa muito ruim para o outro conviver. E é interessante que eu coloco aqui uma citação de Freud, porque ele fala desse estado como um estado de melancolia. Ele fala a diferença no luto normal e na melancolia, nós encontramos os mesmos sintomas. Aí ele lista os sintomas. Tudo isso está tanto no luto normal quanto na melancolia. Luto normal, alguém que perdeu algo ou alguém. Perdeu marido, filho, ficou viúvo, ficou órfão, ou perdeu o emprego, mudou de cidade, mudou de país, está passando por um luto. Os mesmos sintomas da melancolia. Todavia, tem um sintoma na melancolia que não está no luto normal, que é a autorrecriminação. Ele começa a falar mal de si, a se destruir. E aí ele começa a falar. E aí é esse o estudo dele, então. Na melancolia existe uma autorrecriminação. Aí ele fala, quando em exacerbada autocrítica, ele, o doente, o melancólico, pinta a si mesmo como uma pessoa mesquinha, egoísta, e aqui ele faz uma lista enorme, né, que eu não coloquei aqui. Mesquinha, egoísta, ruim, pode ocorrer, pelo que sabemos, que tenha se aproximado bastante do autoconhecimento. Eu acho essa fala dele engraçada, né? Porque a gente tende a ficar com dó e falar, imagina, você não é isso. Imagina, você não é tudo isso para a pessoa que está num estado melancólico. E ele fala, mas na verdade, na análise a gente percebe que ela só está descobrindo o que tem de ruim dentro dela mesma. E é verdade tudo isso. E aí ele fala, perguntamos-nos apenas por que é necessário adoecer, que é a melancolia, para alcançar uma verdade como essa. Então veja, quando Noemi fala tudo aquilo para suas noras, ela não está exagerando, ela está falando de verdade. Realmente ela produziu filhos fracos, realmente ela não tinha mais condições de ter filhos, realmente ela não poderia dar marido para as meninas, tudo isso era verdade. Mas e aí? O que a gente faz com isso? Melanie Klein, porque aí depois disso nós vemos que Ruth escolhe permanecer, escolhe ficar na vida de Noemi. E ela cuida de Noemi, dessa idosa agora, como se fosse uma mãe. E Melanie Klein fala desse cuidado dos pais idosos como algo que gera muita satisfação, satisfação de desejos no filho que agora cuida dos pais idosos. Porque ele realiza um desejo muito antigo dele de trocar de lugar com a mãe. Porque a mãe tinha essa atitude ativa de cuidar, fazer, doar, enquanto o bebê estava ali recebendo cuidado, recebendo tudo que a mãe fazia por ele. Então havia um desejo de sobressair sobre essa mãe. Um desejo de trocar de lugar, de sair do lugar passivo e ir para o lugar ativo. E ele ser quem cuida, ele ser quem oferece. E ao cuidar dos pais idosos, existe então certa satisfação de um desejo que era platônico. Ruth se vingou por algum motivo, que aí tem a ver com a história dela, a qual nós não conhecemos, a história pregressa de Ruth. Um desejo, ela se vincula com uma figura maternal frágil e dependente. Isso pode ter a ver com a realização de um desejo de triunfar sobre os pais da infância, que também é uma fantasia infantil. E parece que Ruth, ela se identifica com a necessidade de Noemi e se torna capaz de gratificar a Noemi em nome da relação de sua nora. Ou seja, segundo Klein, isso é uma conquista de alguém com uma personalidade madura e mais integrada. Então parece que nós estamos falando de uma pessoa com muita saúde psíquica. Porque só uma pessoa com uma personalidade madura e mais integrada, ela é capaz de estabelecer relacionamentos amorosos. Então os relacionamentos, tem um livrinho de Melanie Klein que chama Amor, Culpa e Reparação,
Tem o texto Amor, Culpa e Reparação e tem o livrinho Amor, Ódio e Reparação. No livrinho e no texto, né, também aqui de 37, a Melanie Klein ela fala sobre todos os níveis de relações de amor. Amizades na vida adulta, relação com os filhos, relação com o emprego, com o trabalho, relação entre cônjuges, relação com o sogro e a sogra. Para ser estabelecido uma relação de amor com as pessoas, é necessário uma maturidade da personalidade, né? E a aliança que Ruth faz, ela demonstra sua capacidade de sacrifício, que para Melanie Klein o sacrifício é a evidência do amor genuíno. O amor mais genuíno de todos é o amor maternal, porque é um amor que sacrifica, que faz tudo sem receber nada em troca. Então isso é de fato amor. E Ruth tem um amor assim, porque Noemi não tem nada para oferecer para ela. Então ficar casado, por exemplo, permanecer com uma pessoa melancólica que não tem nada para te oferecer, só se houver amor mesmo, porque você não recebe nada. E Noemi está nesse estado, em que agora Noemi passa a exercer o papel passivo na relação de gratificação entre mãe e bebê, no qual ela somente recebe cuidado e amor sacrificial. Então Ruth agora vai fazer o papel de mãe, enquanto Noemi vai fazer o papel de bebê. Noemi, como o bebê, não tem nada a oferecer para Ruth. E ela, como a mãe, mesmo assim escolhe permanecer e amar à custa de muita renúncia e entrega. Então veja que um bebê que ficou ressentido e que se forma com essa personalidade mais invejosa, com ódio menos integrado, e cresce assim como um adulto muito difícil, existe a possibilidade de, estabelecendo uma relação com uma pessoa como Ruth, que escolhe permanecer, amar, se entregar, pode ser que a partir disso essa pessoa encontre uma possibilidade de transformação e de amadurecimento. Uma possibilidade. Também uma relação dessa não é garantia de nada. Noemi, ela pôde experimentar em Ruth um seio que não frustra, mas um seio que gratifica. Uma experiência de amor e gratificação profunda, mesmo em períodos posteriores à relação primeva, ou seja, mesmo quando não é mais seio mesmo, não é mais a mamãe mesmo, em outros tipos de relações, dá ao sujeito a capacidade de se integrar e amadurecer, por causa de uma nova e melhor experiência com a mãe, mesmo com uma mãe que está sendo simbolizada num outro tipo de relação. Então, essa é a primeira coisa que marca o caminho para conseguir retornar a Belém. A relação com a nora. Uma relação de gratificação que possibilita a transformação da personalidade. O amadurecimento da personalidade. Agora, um outro ponto, a mudança de nome de Noemi. De Noemi a Mara. E ela fala, não me chamem Noemi, que quer dizer alegre, mas sim Mara, porque o Eterno me tratou com amargura. No final dessa aula, desse vídeo, eu quero voltar aqui nesse versículo para falar de algo que tem aqui, um easter egg. Falar de algo que tem aqui que não coloquei no trabalho escrito, mas depois eu descobri, que eu acho que confirma todas as nossas hipóteses. Então, ela mudou de nome. Por que isso é tão importante? Ela assumiu. Na passagem entre posição esquizoparanoide, então vamos colocar assim, aqui é a posição esquizoparanoide, aqui é a posição depressiva. Nesse limiar, o sujeito pode se lançar mão das defesas maníacas. O que é as defesas maníacas? São defesas do ego contra as angústias da posição esquizoparanoide e as angústias da posição depressiva. O que seria uma defesa maníaca? Existem várias, eu não vou listar aqui porque não é o propósito da nossa apresentação. Mas o que seria se Noemi estivesse lançando mão de defesas maníacas? Ela ia voltar para a cidade e ia falar, essa aí é Noemi? Aí ela responderia, sim, sou Noemi, a mulher poderosa que saiu daqui.
Agora eu estou de volta. Meu nome é Alegre. A líder. Voltei. Das defesas maníacas, que são várias, as principais são a negação e a onipotência, ou seja, negar o estado de opróbrio dela e a onipotência. Eu não preciso de nada. Percebe? São defesas maníacas. É o bebê que nega que ele precisa do seio. Onipotência, eu sou melhor que o seio. Porque passar para a posição depressiva, você precisa se angustiar. Você precisa deprimir. Essa é a posição depressiva. Chorar, assumir. Não tenho nada, perdi tudo, tá muito difícil, tá doendo, eu dependia muito e ter perdido machucou. Ao se deparar com Belém novamente, ela tem duas escolhas: assumir ou negar a sua realidade interna. Assumir sua realidade interna, causada por tudo que experimentou na realidade externa, e enfrentar o contato com sua terra natal, que agora seria uma espécie de teste de realidade. Olhar ali, por exemplo, a casa onde o filho dela nasceu, olhar onde os filhos brincavam, olhar ali o lugar de trabalho e se dar conta de que perdeu tudo e assumir a dor do luto, assumir que perdeu. Ou ela podia negar a realidade interna e externa, tentar controlar suas relações, se defender das angústias paranoides, de ser perseguida, de todo esse medo que eu ataquei, agora eu vou ser atacada de volta. Angústia paranoide, se ela tivesse dominada pelas angústias paranoides, não posso voltar para Belém porque eu os abandonei quando eles mais precisaram. Mas a posição depressiva é um outro tipo de angústia. A angústia depressiva que o contato com Belém viria a expô-la. É um outro tipo que no capítulo 2, a gente ainda está no capítulo 1 de Ruth, no capítulo 2 a gente vai entender melhor a diferença entre angústia, as dores da posição esquizoparanoide e as dores da posição depressiva. E Melanie Klein, ela escreve dois textos muito importantes, em 1935 e 1940, sobre o luto. E os psicanalistas hoje consideram que esse texto seria a continuação lá do Luto e Melancolia de Freud. Nesse texto, Melanie Klein, ela explica pra gente que toda experiência de perder algo ao longo da vida nos leva a experimentar, reviver a dor da primeira perda da nossa vida. A primeira e maior perda da nossa vida, segundo Melanie Klein, é o desmame. Um dia foi a última vez que você mamou. Um dia foi a última vez que você esteve no seio materno. Essa separação que se tornou eterna causou uma dor, um luto pela perda. E todos os lutos ao longo da vida, Melanie Klein explica que é reviver esse luto, essa dor. Uma pessoa pode se defender do luto negando a perda, o que beira a alucinação. Ela vive como se a pessoa que morreu estivesse viva. Vivo como se o seio não tivesse indo embora, eu ainda mamo no peito. Mas essa ideia, esse tipo de defesa, vai se mitigando à medida que a realidade vai se impondo e provando que o objeto realmente foi perdido. E aí o ego precisa redirecionar sua libido, conforme eu expliquei anteriormente. E aí Melanie Klein vai nos falar algo tão lindo, que para mim é o ponto mais bonito e profundo desse trabalho. Porque renasce então, após a intensa dor sentida, a capacidade de amar. A capacidade de amar só nasce quando eu sinto a dor da perda. Ou no caso do bebê, somente após o contato com a profunda dor de perder o objeto bom, ele está habilitado a amar. E aqui eu falo, ainda no final desse vídeo, o seguinte: a dor, qual que é a grande angústia da posição esquizoparanoide? O desespero de que o objeto mal vai me destruir porque eu ataquei ele. Então é o medo de ser perseguido. A grande dor da posição depressiva não é ser atacado porque eu ataquei, não é o meu medo de morrer. A dor da posição depressiva
é a dor de perder quem eu amo. Eu posso perdê-lo para sempre. Então, lá na esquizoparanoide, a relação é só comigo mesmo, medo de morrer. Na posição depressiva, a relação é com o outro, é medo de perdê-lo. E você percebe que tem pessoas que se consertam com a gente dessas duas formas? A pessoa, ela erra. Ela pode tentar reparar o que ela fez, porque ela tem medo de você brigar com ela, de você retalhá-la, de você se vingar dela. A preocupação é com ela. Mas existe a dor de ter errado com o outro. Porque eu posso perder essa amizade que para mim é tão cara. Isso é da posição depressiva. A reparação que eu tento fazer na posição esquizoparanoide, ela é superficial. Vai embora, Orfa e Ruth, porque eu tô super culpada, porque eu dei filhos frágeis para vocês, e Deus me livre vocês permanecerem comigo, e vão perceber que eu tô ficando velha, cada vez mais empobrecida por dentro e por fora, não quero continuar a relação com vocês, que eu não sei onde isso vai dar. Você esquizoparanoide, preocupada consigo. Agora, a posição depressiva é o que a gente vai ver. A reparação que Noemi vai fazer lá no capítulo 3 é de alguém que está com outro tipo de dor. É um outro tipo de culpa. Ao longo da obra, Melanie Klein vai discorrendo sobre a vida mental das pessoas no seu nível mais profundo. Por isso, ela revela tão bem a gênese de poderosos sentimentos experimentados pela humanidade. Poucas pessoas escreveram sobre o amor como Melanie Klein, a não ser os poetas. Para Melanie Klein, a capacidade de amor é uma conquista que não é alcançada por todos. O amor não é um sentimento frágil, sensível e ingênuo. Mas antes, amar envolve culpa, remorso, senso de responsabilidade, preocupação e ansiedade. Lindo isso, né? Então, existe culpa na posição esquizoparanoide, mas a culpa é por medo de sofrer. Mas a culpa da posição depressiva é medo de perder o outro. Amor envolve culpa, remorso, senso de responsabilidade, preocupação e ansiedade. Para Klein, a capacidade de amar é essa conquista que não é alcançada por todos. E aqui, uma citação direta de uma fala de Klein. Ela diz assim: quando o sofrimento é vivido ao máximo e o desespero atinge o seu auge, o indivíduo de luto vê brotar novamente seu amor pelo objeto. Ele sente com mais força que a vida continuará por dentro e por fora, e que o objeto amado perdido ainda pode ser preservado em seu interior. Nesse estágio do luto, o sofrimento pode se tornar produtivo. Veja, o objeto foi embora, mas o bebê que amadurece no desmame, ele mantém o seio bom dentro dele. E é esse seio bom dentro dele o sustenta pela vida inteira. Deparar-se com Belém foi o teste de realidade de Noemi. O teste de realidade, porque ela vai se dando conta ali de que ela volta para a mesma cidade onde ela era poderosa, estava em família, agora ela está pobre e sozinha. Seguindo as palavras de dor profunda de Noemi, o texto encerra o primeiro capítulo dizendo que Noemi e Ruth chegaram em Belém no início da colheita, que deixa claro o contato, que ao entrar em contato com a dor profunda, pode-se chegar a um novo estado psíquico, possibilitando então chegar no início da colheita, chegar no início de frutos, de capacidade de produção, novas possibilidades. No próximo vídeo, nós entramos então
no capítulo 2. Aguardo você.